Irmão, a palavra vai ser meio pesada hoje, mas vai ser... Eu creio que Deus vai curar muitas pessoas hoje nessa live. Obrigado pelas pessoas que estão fazendo parte do fã-clube aí. Irmãos, a palavra hoje é para curar. É uma palavra muito forte. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar muito forte com a gente hoje. Muito forte. Muito forte. A palavra de hoje, ela está no livro de Mateus. Amém? Mateus capítulo 27, versículo 11. Mateus 27. A palavra vai ser forte. Irmãos, fica na live, que hoje vai ser forte a palavra. Maria Santana, seja bem-vinda, filha. Irmãos, deixa eu colocar o segundo olho aqui, que eu quero ler essa palavra com o olho bem aberto. Amém? Sejam todos bem-vindos. Um ótimo dia, um ótimo feriado. Amém? Vamos entrar na palavra. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 11. A palavra diz: Jesus perante Pilatos. Jesus foi posto diante do governador. E este lhe perguntou: você é rei dos judeus? Versículo 11, irmã. Respondeu Jesus: tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: qual deles vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que havia entregado por inveja. Pilatos, então, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em um sonho, sofri muito por causa dele. Oh, glória! Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Rosália Bruxel, seja bem-vinda, viu, filha? Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? E responderam ele: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer a água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. E todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Senhor Deus, aqui está a tua santa palavra de hoje, meu Pai. Oh, meu Deus, essa palavra me deu um peso agora, Pai. Oh, Senhor, essa palavra pesou agora no meu coração, Pai. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia de nós.
Tem misericórdia do teu povo que está aqui comigo, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Oh, meu Jesus amado. Oh, meu Senhor, quanta crueldade o Senhor teve que passar para nos fazer felizes, Pai. Quanta crueldade, Senhor, teve que viver, Pai, para que hoje a gente possa ter vida. Senhor, que essa crueldade, esse peso, os açoites, a humilhação, não seja em vão, Pai, que as pessoas venham se arrepender. Que as pessoas venham se arrepender, Pai, e ter uma mudança de vida, Pai. Para que o teu nome, ó Senhor, seja glorificado. Irmãos, confesso que veio um peso muito grande sobre essa palavra hoje. Muito grande. Confesso que eu entrei aqui na live hoje sem ter o que pregar. Sem ter o que trazer de mensagem, né? Até mesmo pensei, meu Deus, eu prego sobre a palavra do feriado hoje. O que eu faço hoje? Entrei sem palavra, estava orando para alguns irmãos, e de repente uma irmã falou nas mensagens: hoje é um dia triste, hoje é um dia pesado. E eu li aquele comentário, veio no meu coração: não é um dia triste, não é um dia pesado, é um dia especial, é um dia diferente. É um dia que foi manifestado através de um homem a misericórdia sobre a terra. Só que a forma que a misericórdia veio sobre nós, irmãos, foi muito, muito doída. O tema da mensagem é a dor que curou o mundo. A dor que curou o mundo. A dor de quem? A dor de Jesus Cristo. Val Santos, seja bem-vinda. A dor de Jesus Cristo, amados irmãos. A palavra que acabamos de mencionar e ler, irmãos, ela descreve o momento que Jesus, após ele ser capturado e entregue por Judas Iscariote, ele é levado diretamente para julgamento. Ele é levado diretamente para estar diante do governador. E a palavra ela começa a ser muito bem detalhada. E no primeiro encontro entre o governador e Jesus, começa um grande questionamento. O governador começa a perguntar, a fazer um questionamento, para entender e ver qual é a intenção de Jesus. O governador olha para Jesus e diz: você é o rei dos judeus? E Jesus, naquela grande humildade dele, ele responde: tu dizes. Acusado pelos chefes e sacerdotes e pelos líderes religiosos, acusado por aqueles que deviam de pregar o evangelho, que deviam de pregar a cura, que deviam de pregar a salvação, através dos mesmos homens que diziam praticar a vontade de Deus, Jesus foi levado à morte. A palavra diz que Pilatos começa a questionar sobre acusações que ele estava recebendo. E a todo momento Jesus sendo acusado, sendo questionado por Pilatos. Em nenhum momento Jesus, ele diz ser culpado ou ele diz não ser culpado. Jesus em silêncio. A palavra diz que Jesus em silêncio, ele fica para cumprir a palavra de Deus. A profecia dizia que a ovelha iria para o matadouro e sem dizer uma palavra, ela seria ser executada. Se eu não me engano, no livro de Isaías 53, a palavra diz que a ovelha seria levada para o matadouro. A ovelha ia ser executada. A ovelha sem mácula. A ovelha sem nada impuro iria ser executada.
E a palavra diz que nessa mesma ocasião, devido à Páscoa, era natural que durante o julgamento um dos presos fossem solto. E a palavra de Jesus, a palavra de Cristo, a palavra da Bíblia diz que naquele momento começa a acontecer um debate, e os fariseus fermentam o povo, dizendo para apedrejar, crucificar, para sacrificar, para humilhar Jesus Cristo. E o povo começa a ser manipulado. A esposa de Pilatos faz uma revelação antes de Jesus ser entregue. Tudo para aumentar o temor de Pilatos. Pilatos já tinha reconhecido que aquele que estava ali era um homem inocente. Pilatos já tinha reconhecido que aquele homem não tinha como ser julgado e condenado por algo, porque não se havia brechas, não se havia acusações para findar a vida dele através de um julgamento. E nesse momento, a palavra diz que a esposa dele entra e diz: eu tive um sonho, e nesse sonho, esse homem que está aí, ele era inocente, e nesse sonho eu tive muito temor. E aquele peso cai sobre os ombros de Pilatos. Pilatos, ele é pressionado através da presença do santo que está do lado dele. A palavra diz que Pilatos começa a indagar o povo e perguntar: o que eu faço? Crucifico Barrabás e solto Jesus? Ou crucifico Jesus e solto Barrabás? E aquele mesmo povo que a palavra de Deus diz que Jesus curou, libertou, salvou, restaurou, fez milagres. Naquele momento o povo gritava para que Jesus fosse crucificado. Irmãos, para a gente parar para pensar na situação, para a gente parar para pensar nessa situação, ô Gilmário, seja bem-vindo, filho. Tem algo muito profundo por trás de tudo isso. Não é que o povo estava sendo mal, não é que o povo estava sendo traiçoeiro ou traidor com Jesus. Não é que Judas foi traidor com Jesus. Tudo isso aconteceu para que hoje todos nós viéssemos a ser libertos. Deus, Ele é um Deus que faz tudo da forma correta. Se não tivesse um traidor como Judas, Jesus não teria sido preso. Se não tivesse o povo, um povo separado naquele momento, um povo que não tinha visto milagres, um povo que não estava nos momentos das ressurreições, nos momentos do que o cego volta a enxergar, aquele povo provavelmente era um povo separado, era um povo que não viu milagres, era um povo que estava ali, mas não era o povo de Deus, não era o povo de Cristo. Por que você afirma isso? Porque a palavra tinha que se cumprir. Se Jesus não fosse para a cruz do Calvário, a salvação não viria. Oh, minha irmã, obrigado, irmã, pelo Hurt Me. Irmãos, não tem como Deus, Ele não operar aquilo que Ele decretou, se Ele não mover tudo para acontecer isso. Essa parte da Bíblia, que Jesus é julgado pelo próprio povo, eu vejo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Se o povo crucifica Barrabás, Jesus não ia para a cruz.
Ô, minha irmã, obrigado pelos presentes. Andréa Pereira, obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês, irmãos. Irmãos, se não tivesse cruz, não teria salvação. Então, Judas Iscariote, ele foi utilizado como o estopim para que Jesus fosse entregue. Entende? E o povo foi usado para que Jesus fosse crucificado. Pilatos, então, no versículo 24, ele diz assim: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava iniciando-se um tumulto. A palavra diz que Pilatos, ele tentou a todo custo evitar que Cristo fosse para a cruz. Irmãos, a gente está falando de Pilatos, a gente não está falando de um sacerdote, não estamos falando dos fariseus, estamos falando do governador, a maior autoridade da época, era o maior homem da época, que julgava, que mandava prender, que mandava soltar, que executava leis, que executava a ordem. O homem de maior poder na terra não pôde fazer nada para evitar a crucificação de Cristo. Isso quer dizer que Deus ainda está acima do governador. Deus está acima de governadores. Deus está acima de presidentes. A nossa terra hoje está sofrendo guerra por causa de petróleo. A guerra do petróleo, a guerra por causa de dinheiro, por causa de terras. Um país está atacando o outro. Estamos vivendo dias de guerra. Mas isso não quer dizer que Deus ainda não está acima da governança, acima dos presidentes, acima de tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não adianta, irmãos, tem que acontecer a guerra. Está dentro do cumprimento da palavra. A guerra vai acontecer. O preço das coisas vão subir. Tudo que está acontecendo hoje na terra e no mundo é cumprimento da palavra. Deus, ele está acima da governança. Deus, ele está sob o controle de tudo. Tudo está sendo autorizado por Deus. O governador não conseguiu parar porque acima dele estava estipulado através de uma profecia. Através da pisadura desse homem vamos ser sarados, vamos ser curados, vamos ser transformados, vamos ser salvos. A profecia que foi lançada no livro de Isaías 53, ela carrega um peso. E esse peso ele vem carregando outro peso e outro peso. Por quê? Porque atrás de uma grande escritura tem uma assinatura. Quando Deus escreve a Bíblia, ele assina ela. Decretos de governadores, decretos de leis, decretos de palavras são carimbados na terra hoje. Carimbados, colocados no cartório, com assinaturas. Assinatura de um grande povo que está na governança, que aceitou aquela lei. Eles assinam, carimbam e testificam em cartório. Jesus Cristo, quando ele veio para a cruz, quando ele é acusado e levado para ser humilhado, cuspido, chicoteado, tinha uma assinatura embaixo. Por isso que Pilatos não conseguiu resolver o problema. E a gente vê a frustração de Pilatos. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água. Pilatos não estava mostrando para o povo. Presta atenção. Pilatos foi um homem sábio. Ele não estava mostrando para o povo quando ele manda trazer a água. Ele estava mostrando para Jesus. Ele estava falando assim para Jesus: meu Senhor, me perdoa, porque eu não consigo mais ajudar você. Ele pede para trazer a água diante da multidão.
e fala: eu estou inocente do sangue desse homem. Estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Vanderleia, seja bem-vinda à nossa família. O peso, meus irmãos, tem ideia do peso daquela situação? O governador lavando as mãos com água pura. Eu estou inocente, eu não tenho culpa. E quando Pilatos diz a palavra: a responsabilidade é de vocês, o povo respondeu. Olha o povo, irmãos. Olha a frase que o povo diz sem querer. Olha a frase que o povo diz sem ter noção do que estava falando. Presta atenção. E o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que venha cair mesmo o sangue de Cristo sobre nós. Que venha cair mesmo o sangue de Jesus Cristo sobre os nossos filhos, sobre as famílias, sobre as nossas esposas, maridos. Porque o sangue de Cristo realmente tem poder. E quando o povo diz uma coisa como essa, meus irmãos, ele não tinha nem noção que eles estavam lançando sobre eles a palavra de cura. Que ele estava lançando sobre eles a palavra de libertação. Porque a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Cristo tem poder. Vocês entendem que o povo, quando lançou a palavra, estava sendo abençoado por ela? No versículo 32, aqui eu não li ainda. Aqui começa a ficar pesado o fardo de Jesus. Irmãos, quando a gente é levado a tribunal, diante de um juiz, para ser julgado, até ali está leve. Mas depois da sentença, o negócio começa a ser pesado. A palavra diz que ao saírem, não, aqui, um pouquinho para cima, versículo 27. Então, após o versículo 26, que a palavra diz que Pilatos solta Barrabás e manda açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Aí no versículo 27 a palavra diz: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinho e colocaram na sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e o ajoelharam diante dele e zombaram: salve o rei dos judeus. Cuspiram nele, tiraram-lhe a vara, batiram nele com a cabeça, na cabeça dele com a vara, e depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. O relato do livro de Mateus não fala dos açoites, mas eles falam que eles arrancam a roupa de Jesus. Eles expõem a nudez de Jesus no meio do povo e no meio dos guardas. A palavra diz que a tropa inteira estava lá, todos os guardas. Eles colocam nele um manto vermelho, colocam uma coroa de espinhos, puseram na mão direita uma vara e se ajoelharam diante dele, zombavam, dizendo: salve o rei dos judeus. Aí começaram a cuspir nele, meus irmãos. Tiraram a vara da mão dele e davam na cabeça dele com a vara. Irmãos, é muito pesado a humilhação e o sofrimento de Cristo. Se vocês parar para pensar o tamanho do sofrimento que esse homem passou
os chicotes e açoites, né, que ele passou. É muita humilhação, irmãos. Uma pessoa inocente, irmãos. Aquela coroa de espinho. Irmãos, vocês acham que eles colocaram aquela coroa de espinho, só encaixaram na cabeça dele? Aquilo lá entrou rasgando na cabeça dele, irmãos. Aí depois eles arrancam aquela vara e dá na cabeça dele. Imagina ele batendo com a vara na coroa. E a coroa penetrando no cérebro, na mente dele aqui, ó. Na cabeça dele, irmãos. Vocês têm ideia e conseguem mensurar o tamanho da dor? Depois vestiram a roupa de Jesus e deixaram ele só com aquele manto. Aí a palavra fala que eles saíram para crucificar. Ao sair, encontraram um homem sirineu chamado Simão. Um homem de Sirineu chamado Simão. E forçaram a carregar a cruz também. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou a beber. Depois o crucificarem, dividiram as suas roupas entre eles, tirando sorte. E sentando-se, vigiaram ali. Por cima da sua cabeça colocaram escrito acusações feitas contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, à sua direita e outro à sua esquerda. O que passaram a lançar insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se desta cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e mestres da lei e os diligentes religiosos zombravam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados. Se não bastasse a crucificação, irmãos, o livro de Mateus ele traz muito pouco detalhe do sofrimento. Não mostra a estaca sendo enfiada na mão. Márcia, seja bem-vinda, filha. Não mostra a estaca sendo enfiada nos pés, mas mostra muita humilhação. Em outro texto dos outros livros proféticos, a palavra diz que Jesus não conseguia carregar a cruz, e a palavra diz que um tal homem Simão, sirineu, ele carrega a cruz por Jesus para ajudar ele a carregar aquele fardo, aquele peso. Jesus com sede na cruz, eles colocam uma bebida horrível para que ele vinha tomar. Eles começam a zombar. Os fariseus usam a própria palavra de Cristo, que Jesus dizia: esse templo será destruído, mas em 3 dias ele estará de volta. Os homens estavam ali zombando. E tudo isso por causa de uma inveja maldita, irmãos. Se a gente olhar o que Jesus fez, e se não bastasse, Jesus é colocado diante de ladrões, aonde um desses ladrões ainda zombavam de Cristo. A palavra diz que houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E quando alguns que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedeu de vinagre e colocou na ponta da vara e deu para Jesus a beber. Mas os outros disseram: deixe-os, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bramado novamente em voz alta, Jesus entregou o Espírito, e naquele momento
O véu do santuário rasgou em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram. Os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Nossa, que fantástico! E saíram dos sepulcros. Depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que eles vigiaram Jesus viram o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe, e eles haviam seguido Jesus desde a Galiléia para servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O mais fantástico, irmãos, é que Jesus, mesmo no último minuto do seu suspiro, Deus, ele manifesta uma glória tremenda na terra. Ele racha sepulcros. Ele quebra todo tipo de sepulcro e tem muitas pessoas voltam a viver. O véu se rasga. Eu não sei se vocês chegaram a prestar atenção nessa palavra. Agora eu lendo ela, eu prestei atenção. Quando Jesus ele morre, aqueles que estavam no sepulcro voltam a viver. Deus, ele trouxe uma escuridão para aquele lugar. Deus, ele quis mostrar que estava se cumprindo a palavra, e Deus quis glorificar e exaltar Jesus no meio dos homens. Por quê? Porque o povo ainda estava dividido. Metade do povo acreditava que aquele que estava sendo crucificado era Cristo, aquele que tinha curado cegos, mancos, que tinha perdoado pecados, que tinha ressuscitado pessoas. Mas metade do povo falava que aquele era um homem que estava enganando, que não era profeta, que não era homem de Deus. A escuridão que toma aquele lugar, ela vem para trazer a abertura dos olhos do povo daquela época para mostrar: vocês realmente crucificaram o meu filho. Vocês realmente crucificaram o meu filho. Imagina, irmãos, no momento que vem o terremoto, os sepulcros são deslacrados, são quebrados, e os mortos começam a sair. Mortos que estavam ali há anos, mortos que estavam sendo enterrados ali há anos. Esses mortos saem andando, eles saem andando. Imagina a situação daqueles que julgaram Jesus. Imagina se muitos que estavam ali também, em grande temor, não se enforcaram, assim como Judas Iscariote. Não se enforcaram também por arrependimento. Meus irmãos, Jesus Cristo, no último instante, ele até o último instante, ele aguentou firme. Mas ele olha para os céus e fala: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus, até ele mesmo, em um certo momento da adversidade, da luta e da prova que ele enfrentava, ele achou que Deus tinha o abandonado. Assim como muitos que estão aqui hoje, que acham que estão abandonados por Deus, que acham que estão separados dos céus por causa do pecado, por causa da cocaína, da maconha, da droga, da prostituição, do adultério. Acham que Deus nunca mais vai olhar para vocês. Assim como Jesus, inocente naquela cruz, nessas duas vezes que ele repetiu essa frase, talvez dentro do coração dele ele ache: meu Deus, o meu pai me abandonou, o meu pai me deixou na cruz. Mais uma coisa que Deus jamais vai fazer contra ninguém é abandonar. Irmãos, entendam isso. Jesus, ele não foi deixado, abandonado, ele não foi esquecido.
Jesus, ele só teve que fazer acontecer aquilo que era decretado para acontecer. Jesus, ele só teve que terminar o trabalho sujo. Por que trabalho sujo, irmãos? A ira de Deus estava sobre nós. A ira de Deus estava sobre nós. Todos nós estávamos condenados. E Jesus pega o cálice dos nossos pecados, das nossas iras, e no momento que aquela escuridão toma aquele lugar, Jesus estava absorvendo a podridão da terra, a podridão dos pecados, erros, falhas, a podridão de tudo aquilo que o homem e a mulher, a maldade. Jesus estava absorvendo tudo aquilo que o diabo implantou no povo, tudo aquilo que o diabo implantou no mundo. E Jesus estava abrindo uma brecha espiritual para que hoje, através do véu rasgado, pudéssemos ter um recomeço. O tema que eu escrevi, a dor, está passando na tela, a dor que curou o mundo. Eu poderia muito bem mudar essa frase e colocar a dor que traz o recomeço, a dor que traz a vida nova, a dor que traz, a nova história, o novo capítulo. Porque Jesus, quando ele executa o plano de Deus, quando Jesus ele fala para Deus, Senhor meu Deus, por que me abandonaste? Ele está colocando um ponto final numa história de dor, de tristeza, de angústia. E na próxima página ele começa uma nova história. Jesus, ele é sepultado. Ele é sepultado num túmulo. E esse túmulo é um túmulo de um homem rico. Ele foi envolvido com lençol limpo e colocado num sepulcro que ninguém jamais havia sido colocado. E a palavra diz que Jesus, ele volta à vida. Ele começa uma nova história. E essa nova história que recomeça, que se inicia, ela vem para trazer um novo evangelho para nós. O evangelho de nova vida, de nova salvação. Irmãos, Jesus, ele foi para a cruz, resumindo toda a crucificação, resumindo toda a dor, resumindo toda a batalha que Jesus enfrentou. Por um motivo só. Por uma só palavra. Renovação. Renovação. Ele veio para renovar. O que é renovação, irmãos? Por que Jesus sacrificou tanto? Para renovação. Renovar vidas. Por que você renova algo que está ruim? Por que você restaura? Para trazer aquela coisa, a condição básica dela, a condição ideal. Nós, no nosso percurso de vida, do nascimento até a idade que estamos hoje, eu estou com 43 anos. Eu nasci perfeito, sem mancha, sem mácula, sem falha, sem erro. Mas o pecado veio sobre a minha vida. E esse pecado, ele foi estipulado diante de anos. Com 1, 2, 3 anos ainda não havia pecado em mim. Porque eu ainda tinha uma mente de criança. E vai crescendo, e vai crescendo. Você vai absorvendo trevas. Você vai absorvendo e aprendendo o que é mal e o que é bom. E o mal, ele vai subsistindo. As trevas vão entrando. E Jesus, na crucificação, ele veio para mudar. E para tirar. E para renovar você como você era quando você nasceu.
trazer para você uma nova estrutura, uma nova consciência, um novo coração. Veio para tirar você do cativeiro do vício da cocaína, da maconha, do cigarro, da bebida alcoólica. E veio para trazer você colírio para os teus olhos. E veio para limpar os teus ouvidos. Para que hoje a gente pudesse andar no caminho da presença, da salvação de Cristo. Não achem que a crucificação foi somente algo para apagar pecados. Foi para trazer restauração. E como uma irmã entrou aqui hoje e disse, hoje é um dia triste, hoje é um dia pesado. Eu digo, hoje não é um dia triste, não é um dia pesado. Por quê? Porque o luto de uma morte, o luto de uma perda de um ente querido, esse luto ele é estipulado e ele vem trazendo um grande peso e um grande fardo para o coração do homem. Por quê? Porque o luto é quando você vê uma pessoa morrer, a pessoa que você ama ou amava, essa pessoa ela morreu e não há nada que você possa fazer, não há dinheiro que você invista para fazer aquela pessoa voltar a falar com você, abraçar você, para ela ir jantar com você, para você ter um contato íntimo com ela. Porque aquela pessoa ela foi arrancada do plano terreno, ela não está mais vivendo na terra. Ela está vivendo em algum lugar, mas na terra não está mais. Mas, quando a gente se fala da profecia bíblica, através da crucificação de Cristo, não tem luto, porque Jesus não morreu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem luto, porque Jesus não morreu. Se você se reunir com duas pessoas na sua casa, em oração, a palavra diz que Ele está no meio de vocês. O Jesus da cruz, que estava com a estaca na mão, não sente dor mais. A coroa de espinho que rasgou a cabeça dele não dói mais. Jesus, ele está vivo, não tem dor, não tem luto. Ah, irmão, mas a gente lembra da dor que ele passou. Não tem dor que ele passou mais. Irmãos, quando vocês têm um filho, vocês vão ter dor de parto. Vocês vão ter a dor do parto. E após a dor do parto, eu estou falando para quem tem parto normal, eu estou falando para aqueles que, não aqueles que faz cesárea, quem tem parto de dor. O homem é esperto, né, irmãos? O homem fez a cesárea para o povo não ter dor, né? Mas aqueles que têm dor de parto, a dor do parto, o que acontece, irmãos? A pessoa fala assim, meu Deus, eu não queria, não estou aguentando essa dor. Mas depois que a criança nasce, nunca mais ela vai se lembrar da dor. A dor se esquece, foi esquecida a dor. E assim também, não devemos lembrar da dor da cruz. Porque quando o filho nasce, tem alegria. E Jesus renasceu da morte. Jesus renasceu da morte para nos trazer alegria. Então hoje não é um dia triste. E outra coisa, irmãos, muitas pessoas falam que hoje não pode comer carne, que hoje não pode comer isso, que hoje não pode comer aquilo, tem que comer peixe. Irmãos, biblicamente não existe isso, irmãos. De você ser proibido de comer um alimento. Eu disse para vocês, Jesus está vivo. Se alimentem do que é bom. Comam carne. Façam um almoço aí maravilhoso, reúnam a família. Comemorem o aniversário de Cristo, né? O renascimento de Cristo. A morte é o renascimento. Não tem dor.
Não tem luto, não tem velório, irmãos. Com Jesus não tem velório, irmãos. Quem vive um velório, tendo Jesus, não entendeu o Evangelho de Cristo. Hoje, meus irmãos, hoje quem vai fazer o almoço aqui em casa sou eu. Eu vou fazer uma pancetinha com arroz e feijão. E não estou pecando. O pecado está dentro do nosso coração. Marlos, obrigado, irmão. O pecado está dentro do nosso coração. Não é o que entra dentro do estômago. Não é falta de respeito. Não é, irmãos, presta atenção. A gente não vive um mundo pesado. Temos que vigiar e tomar cuidado com aquilo que se alimentamos. Mas falar que hoje eu não posso comer, eu não posso me alimentar, como muitos fazem. Eu, como homem de Deus, eu digo para vocês que pode. E Deus sabe, eu não estou enganado dizendo isso. E não, irmãos, não fiquem tristes. Hoje é dia de renovo. É dia de vocês falarem assim e lembrarem, nossa, Jesus foi crucificado. Por quê? É para me libertar da cocaína. É para me tirar do tráfico. É para me tirar da prostituição. É para me tirar da pornografia. É para tirar esse coração de pedra e colocar o coração de carne. É para me deixar de ser briguento. É para me deixar de ser esse homem que eu sou. Resumindo, é para você nascer de novo. Para você entender que tudo isso que o diabo está acusando você aí, ó, que ele está fazendo você ser marginal, ele está fazendo você ser traficante, ele está fazendo você ser um prostituto ou uma prostituta, o diabo está fazendo você se tornar um ser humano que todo mundo olha, que todo mundo fala, nossa, que não tem um prazer de ficar perto dessa pessoa. Não. Não é isso. A cruz veio para mostrar para você que você é muito mais do que você imagina e que Deus te perdoou no momento que Jesus foi naquela cruz. E o perdão de Deus, ele é infinito. Isso aí aconteceu muitos anos atrás, milhares de anos atrás, Só que a assinatura do sangue que escorria pela cruz, a assinatura traz algo muito forte. Traz a cura e remissão de pecados de todos aqueles que decidem se arrepender e reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todos que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador é perdoado de todos os seus pecados. Porque quem foi para a cruz não foi o Satanás, foi Jesus. Quem foi para a cruz não foi o teu cunhado aí que fica te acusando, não. Não é o teu pai e a tua mãe que fica falando mal de você. Não é aquele que fica te atacando que foi para a cruz. Se um dia alguém falar para você que você não é merecedor de ir para a igreja, que você é pecador, o que você vai fazer na igreja? Não foi ele que foi na cruz. Jesus podia ter mandado, irmãos, Deus podia ter levantado Pedro, Tiago, João para ir para a cruz, fala assim, vai você para a cruz lá perdoar pecado de muitos. Não, Deus ele fala assim, não, quem vai para pagar pecado é meu filho. Porque ninguém pode substituir ele. Ninguém pode se colocar no lugar dele. Cleonice, Deus vai curar você da perna hoje. Fica aqui conosco. Entende, meus irmãos? Seja bem-vindo. Bem-vinda. Vocês entenderam o recado, irmãos? Eu quero saber agora, só para encerrar a palavra, a gente vai orar. Quantas pessoas aqui querem fazer uma aliança com Deus hoje e quer entregar a vida para Jesus? Quantas pessoas que estão ao vivo aqui hoje que querem entregar a vida para Jesus? Quantas pessoas? Fala para mim, eu. Escreve para mim aí, eu. Quem quer fazer uma aliança com esse Deus? Quem que ainda não aceitou Jesus aqui? Quem ainda não aceitou Jesus? Vamos lá, meus irmãos, rapidinho. Todo mundo? Só Maria? Não tem mais ninguém para aceitar Jesus hoje? Só Maria? Ixi.
a Celiane, a Cleonice, quem mais? Quem mais quer entregar a vida para Cristo hoje? Nesse dia tão especial. Cleusa Amorim, seja bem-vinda. Quem mais, irmãos? Só? 3, 4 pessoas? A Giovana, quem mais? Rogério, quem mais? Tem mais gente aí. Val Silva, seja bem-vinda, filha. Quem mais quer entregar a vida para Cristo aí? E aí, meus irmãos, quem mais quer entregar a vida? Quem quer fazer uma aliança nesse dia tão especial? Irmãos, entenda o que eu falei aqui. Entenda o que eu falei. A palavra que foi pregada hoje, ela traz sobre nós um peso muito grande. Entende? Gil, seja bem-vinda. A gente entregar a Jesus é um selo. Ah, mas irmão, eu preciso largar do cigarro para eu tô no cigarro, tô na bebida. Eu não estou perguntando como que você tá, meu irmão. Porque pecado não é eu que trato. Eu não trato pecado. Irmã, vamos orar pelo teu filho, aniversário dele. Eu não trato pecado, eu não estou aqui para julgar. Eu não estou aqui para tratar se você usa droga, se você não usa, se você está no tráfico, se você está no adultério, se você está fazendo coisa errada. Eu não estou aqui para isso, não é esse o meu trabalho aqui. O meu trabalho é fazer vocês encontrar o caminho. E o caminho, quem vai corrigir e vai acertar para vocês é Jesus. Quem vai aceitar Jesus aí? Vamos lá, rapidão. Rápido que o horário já está indo embora. Coloca a mão no coração. Coloca a mão no coração de vocês aí. Mão no coração, que a hora que vocês entregar a vida para Jesus, vai sair um peso das costas de vocês aí. Coloca a mão no coração. Fecha o olho, repete tudo que eu falar aqui. Tudo que eu falar, vocês repetem. Fala assim: Senhor Jesus, nessa manhã do dia 3/4, hoje é a paixão de Cristo. Eu ouvi a tua santa palavra. Eu escutei, Senhor. Tudo sobre a crucificação. Tudo sobre o grande milagre da salvação. E nesse momento, meu Deus, eu vejo que não tem outro caminho. Que não tem nada que eu possa fazer, Pai. E não tenha ninguém que eu possa recorrer. Porque só o Senhor perdoa pecados. E eu estou aqui nessa live, Senhor, para receber o perdão dos meus pecados. Senhor Jesus, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, perdoa, Senhor, os meus maus caminhos. Senhor Jesus, me abraça, me cura e me liberta. E nesse momento, escreve o meu nome no livro da vida e me conduza à salvação eterna, em nome de Jesus. Continua com a mão no coração todo mundo que eu vou orar. Ô Santo Deus de Israel, Jesus, que alegria, Senhor, poder pregar essa palavra do Senhor aqui, Pai. Ô meu Jesus, que feito maravilhoso aquela cruz. Senhor, sabemos do teu sofrimento, sabemos, Senhor, da peleja que o Senhor passou, mas tudo isso gerou frutos, e os frutos são a vida desses homens e mulheres que estão aqui, Pai. Jesus, graças à cruz, hoje podemos ter o livre acesso. Senhor, e pessoas hoje aqui entregou a vida através dessa palavra. Pessoas aqui hoje, Pai, entregaram a vida e o coração através dessa palavra. Senhor, quebra os grilhões e correntes, Pai, que prendiam a vida deles. O espírito do vício, o espírito do palavrão, o espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito, Pai, que a todo custo tenta, Pai, sugar a alma
a vida, que tenta sugar, Senhor, os caminhos desse homem e dessa mulher. Senhor, esses homens e mulheres que entregou a vida para o Senhor agora, coloca o teu anjo acampado ao lado direito deles, ó Pai. Cura eles das enfermidades, depressão, tristeza, vício, angústia. E em nome de Jesus, Pai, recebe agora, nesse instante, com muita festa no céu, Pai, a alma de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Todo mal pode sair agora. Vocês perderam. Vocês perderam essa alma. A partir de agora a legalidade está na mão de Cristo. Sai agora a potestade e principado, demônio da ansiedade, da depressão, da enfermidade, do vício. Eu condeno vocês ao abismo. Com a autoridade que Cristo deu em minha mão, bate retirada agora. Grande festa no céu hoje. Vamos encerrar a palavra. Vocês que ouviram a palavra, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe grandemente vocês nesse dia tremendo. E lembre-se, nada de tristeza hoje. Hoje não é dia de dor, não é dia de luto. Comam, bebam, se alegrem, porque Cristo está mais vivo e operando mais milagres do que vocês imaginam. Deus abençoe, a graça e paz a todos vocês. Compartilham, deixam o seu like e seguem no canal do YouTube, que está aí no link da BIOS. Clica lá em seguir no YouTube, entra lá no YouTube, dá essa força aí. Deus abençoe, graça e paz, irmãos. Fiquem com Deus.